reverência à palavra de Deus. Sua Bíblia, por favor, Jeremias, capítulo 31. Por enquanto, só o verso 16 e 17, a palavra do Senhor, por gentileza. Amém, queridos? Jeremias, capítulo de número 31, verso 16 e 17. Aleluia, tiveram que reiniciar aí, caiu a internet, né? Amém. Bom, você que está aqui não vai sofrer dano nenhum, né? Mas quem está em casa, você tem que reentrar, tá, queridos? A internet caiu, e isso é um fator que a gente não tem controle, tá, queridos? Infelizmente. Vamos lá, Jeremias capítulo 31, verso 16 e verso 17. O tema do nosso bate-papo, bota para mim, querida, por gentileza aqui, falando já sobre o tema família. Ainda há esperança para a sua família, solte sua voz comigo. Vamos lá, vai, ó. Ainda para a nossa família, você vai dizer para você agora, assim, ainda há esperança para a minha família. Vamos lá, vai, ó. Ainda há esperança. Abençoa a família aí perto de você, diga assim, ainda há esperança para a sua família, em nome... Jeremias 31, 16, 17, se você não conhece esse texto, vai passar agora a conhecer em nome de Jesus. Diz assim: assim diz o Senhor, reprima a tua voz de choro. Vamos juntos para não ler, somente eu e você, só ficar aí ouvindo. Me ajuda com a sua voz, me ajuda, vai. 16 e 17, vai. Assim, reprima a sua voz de choro, porque o seu trabalho, diz o Senhor, pois os seus filhos... Olha que promessa linda, Deus vai trazer essa família linda de volta, vai. Olha o 17, o que ele diz? Fala comigo, Santa Igreja, vai. Há esperança, diz o Senhor, porque os seus filhos vão voltar para casa em nome de Jesus. Vamos orar, querido. Senhor Deus, usa-nos conforme Tu queres, fala conosco. Essa palavra não é minha, ela é Tua e santa. Perdoa, Pai, esse Teu filho, Pai, Tu sabes, Pai, pecador, carente da Tua misericórdia e graça, mas nos ajuda não só a pregar essa palavra, mas inspira-nos para que eles também possam entender o direcionamento do Teu Espírito Santo sobre esperança e família, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga. Tem alguém perto de você, diga assim, ainda há esperança para a tua, para a nossa família. Podeis sentar, queridos, por gentileza. Essa promessa que Deus fez, né, o tema, né, inclusive, né, o Jeremias 31 diz aqui, lamento transformado em júbilo. O povo estava cativo na Babilônia, cumprindo o seu período de 70 anos de cativeiro, e esse é um lamento, querido, de Raquel, segunda esposa de Jacó, que foi separada da sua família, né? Mas não significa que é a família dela literalmente, né? É a família de Israel. As famílias foram separadas, porque muitos foram levados cativos, e outros ficaram na terra, e os que não foram separados. Querido, numa guerra, famílias são separadas, e essa guerra não precisa ser física, ela pode ser espiritual, ela às vezes será literal, mas também, você imagine, por exemplo, né, você que você conhece a história das Coreias, por exemplo, né? Hoje tem a Coreia do Sul e tem a Coreia o quê? Durante o período da Guerra das Coreias, houve literalmente um racha no país, e famílias ficaram de um lado e famílias ficaram o quê? E o regime separou as famílias. Hoje, para você ver um membro da sua família da Coreia do Norte ou do Sul, você tem que tentar escapar e tomar cuidado para não ser preso, porque fuga é fuzilamento, é traição à pátria. Como pode o homem criar leis que dividem a família, como que dirá de uma guerra? Eles estavam aqui em uma situação de cativeiro, o povo havia sido levado, e quando ele fala sobre o lamento de Raquel, ele fala sobre o lamento de Israel, sobre o choro daqueles que foram separados de suas famílias. Mas essa noite não é tempo de choro, essa noite é tempo de nós vermos nossa família junta, nossa família sendo guardada pelo poder de Deus. Diga assim: nada vai separar a nossa família. Vamos lá, vai, nada
Deus está pregando para eles o seguinte: ainda há esperança para essas famílias. Ele diz mais, né? Hoje a gente vive um terrível momento assim de abalo na família, abalos que dividem famílias, divórcio, abandono dos filhos, distanciamento, casamentos comprometidos, crises financeiras sem fim. Quantas coisas vêm tentando abalar a nossa família. Mas eu quero profetizar algo para mim e para a tua família, tá? Nada vai dividir essa família. Levante sua mão comigo, Santa Igreja, diga comigo, em nome de Jesus: nada vai dividir a minha família. Toque em alguém, então abençoe alguém, diga assim: nada vai separar e dividir a nossa família, em nome de Jesus. Às vezes as lutas até vêm, querido, mas olha, o choro dura o quê? Mas alegria. Acredite, Deus é Deus poderoso para responder a oração. Ainda há esperança. Talvez você diga assim: pastor, não estou vendo nada, mas não é os olhos humanos, é os olhos da fé. Deus usa o profeta para poder relatar ao povo que chegaria um tempo de esperança para eles. E essa promessa, queridos, foi dada lá atrás. Olha Gênesis 12, verso número 1. Olha o que fala aqui em Gênesis 12, 1, 2 e 3. Quando Deus direciona, né, ele foca na família de Abraão e diz que aquela família seria uma referência. Você sabia que a sua família é uma referência de bênção nessa vida? Nessa terra, nesse lugar? Diga amém, querido, né? Ou você pensa que os teus vizinhos não te admiram, que os teus colegas de trabalho não te observam? Não pense que você passa na rua e... Não, as pessoas olham para você e podem até dizer assim: como eu queria ter uma família como essa. Você entendeu? Dá um amém aí, vamos lá, vai. Olha a palavra para mim e para a sua família, vai. O Senhor disse a Abraão: vai, sai da tua e da casa do teu pai e vá. Continua no 2, olha só, olha isso aqui, gente: farei de você e engrandecerei, seja. Olha a família aqui aparecendo, verso número 3, olha só, 3, abençoarei e amaldiçoarei. Ele vai dizer em você, mas é em vocês também agora, né? Aqui era Israel, agora é o Israel espiritual, povo de Deus, eu e você. Hoje essa bênção é para a sua vida. Olha o que ele diz aqui, me ajuda aqui, vamos lá, vai, em você. Essa família é bendita e abençoada. Essa família está me vendo, você que está aqui, essa família é abençoada, é bendita do Senhor. Isso é promessa, não é invenção, queridos. Cuide bem da sua família, queridos. Esse texto aí é um texto lindo de Jeremias. Depois em casa você vai ler com calma. O que eu vou pincelar aqui é de forma objetiva, por causa do tempo que a gente tem. 7 pontos objetivos. Primeiro, aqui e agora. Vamos lá, vai, bota para mim aí. Primeiro ponto, querida, por gentileza, vai. Aprendendo através do amor de Deus. Me ajuda, vamos lá, vai. Aprendendo a... Como manter esperança? Como manter esperança na situação que a família está vivendo momentaneamente? Através... Vamos lá, vai. Através... Jeremias 31, 1, 2 e 3. Se você não conhecia a história, vai conhecer agora. A história do lamento de Raquel, do choro, né? Quando ela clama a Deus para que a família possa ser reunida mais uma vez. Olha o que ela vai dizer aqui. Vamos lá, Jeremias 31, 1. Bota para mim, querida, por favor. Naquele tempo... Vocês me ajudam demais, vamos juntos, eu e você, vai. Naquele tempo diz serei, e elas serão. Verso 2, me ajuda, vai, com a sua voz, assim diz o Senhor: o povo... Vamos lá, vai, verso número 3, isso aqui é fundamental para a gente, vamos lá, vai, de longe, com amor eterno, por isso, com bondade, Deus ama a sua família,
tanto ama que atraiu você, atraiu sua família para a casa do Senhor. Hoje você está na arca. Aquele tempo era uma arca literal, hoje uma arca espiritual. Jesus é a arca, você está dentro da arca, sua família está cuidada na arca. Isso é o amor de Deus que te atraiu, querido. Nunca foi merecimento, nunca porque fomos bons, não, querido, não é porque somos bons, não, é misericórdia e graça de Deus, Ele te atraiu. Você pode ter chegado na igreja por N motivos, mas se eu perguntar a você, foi o amor de Deus que trouxe você para a casa do Senhor? Levanta a mão aí, vamos lá. Eu não tenho a menor dúvida, diga assim, amor de Deus, vamos lá, vai, ó. Estende a mão sobre os seus irmãos, diga assim, foi o amor de Deus, meu irmão, vamos lá, vai. Só o amor de Deus pode fazer com que a família possa ser unida mais uma vez. Que jamais falte o amor na sua casa. Como nós estamos vendo nos tempos de hoje, famílias que não têm amor. Famílias em que marido e mulher dormem dentro de casa, mas cada um dorme no seu quarto, separados já de corpos há tanto tempo. Acabou o amor. Não, querido, na tua casa o amor de Deus vai prevalecer. Segundo, queridos, porque a gente vai ser muito objetivo. 2, bota para mim aí, querida, por gentileza. Através dos sonhos de Deus para nós. Como manter a esperança para a minha família em tempos como os quais nós vivemos hoje. Leia comigo aí, número 2 aqui, me ajuda a gente, vai, através do... Ele faz um relato lá em Jeremias, olha só, Jeremias 31:4, tá? A gente vai seguindo o texto, vai escalonando até chegar no ápice aqui, tá, queridos? Vamos lá, diz assim: eu a edificarei de novo, e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez, vamos lá comigo aqui agora, me ajuda aí, você vai, mais uma... Com os seus tamborins, e sairá com o coro dos que dançam. Vamos lá, verso número 5, me ajuda, vai. Mais uma vez, aqueles que as plantarem. Ele está falando do trabalho, olha só, Deus vai sustentar teu trabalho. Em 2025 é Deus que sustenta você, tá? Diga assim, é Deus que me sustenta. Vamos lá, vai, ó. É Deus que te sustenta, sustenta o seu trabalho. Ele está dizendo, você vai comer do fruto da sua mão. Verso número 6 agora, sua linda voz comigo, vamos lá, vai. Porque gritarão na região montanhosa de Efraim, olha só, levantem-se e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. A subida até o monte significa que nós vamos subir para adorar a Deus, e adorar a Deus simboliza o quê? Alegria. Quantas vezes você chegou na casa de Deus destruído e saiu renovado? Veio cansado e Deus levou você para casa em paz, em segurança, sem esperança, mas saiu reavivado em nome de Jesus. Não é à toa que a Bíblia diz o quê? A alegria do Senhor que seja a sua força em nome de Jesus, querida. Eu botei aqui em vermelho para não esquecer, anotei, olha só, toda família é construída e constituída por sonhos. Você tem sonhos para você e para a sua família? Eu queria profetizar algo para a tua vida nessa noite. Nós já começamos o congresso, né? Hoje não é o dia oficial do congresso, que é os domingos, mas hoje já tem uma palavra para a sua família. Escute, Deus vai encher a tua casa de alegria. E por que isso vai acontecer, pastor? Eu preciso entender. Eu vou te dar então o motivo porque os teus sonhos e os sonhos para a sua família vão se cumprir. Estende a mão sobre o seu irmão, diga assim, ó, sonhos vão se cumprir na sua família em nome de Jesus. Porque talvez alguns planos, alguns sonhos, né, foram abandonados. Imagine aquelas famílias que foram levadas para o cativeiro. Eu não tinha ideia do que elas iam enfrentar lá na Babilônia. Quando a gente fala de Babilônia, a gente lembra muito do Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ele lembra do Daniel. Mas eles ficaram cuidando, eles foram cuidados direto pelo rei. Mas e o povo que vivia na cidade, escravizado? Você tem ideia de que é você ser levado para o lugar contra a sua vontade e tirarem você do meio da sua família? Eles tinham um sonho de retornar.
Será que você tem hoje um sonho de alguém que você ama que precisa retornar? Eu não sei. De repente não é nem o retorno, é um sonho, um projeto para a sua casa, algo que você planejou que não aconteceu. Agora é tempo de eu profetizar para a tua vida. Sonhos vão se realizar nessa família em nome de Jesus. Diga comigo assim: em nome de Jesus, sonhos vão se realizar na minha família. É verdade isso? Diga um amém aí, vamos lá, vai. 3, querida, vamos lá, passa para mim, por gentileza. Terceiro, já, olha só, através da alegria do Senhor. Uma família que vive em paz tem a alegria do Senhor na sua casa. Olha o que ele diz aqui no texto aqui, Jeremias 31, verso número 7. Eu queria que você me ajudasse nessa leitura, tá? Vamos ler do 7 ao 14, mas eu preciso que você leia comigo junto, numa só voz. Me ajuda aí, vamos lá, vai. Porque assim diz o... Cantem, exultem por causa... Proclamem, cantem louvores e digam... Estão comemorando já, crendo pela fé, que eles estão já voltando em nome de Jesus. Mas vamos lá, passa para mim, vai, passa para mim, vai. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz, em grande congregação voltarão para aqui. Ele está dizendo o seguinte: eles vão se alegrar, eles vão voltar em nome de Jesus. O texto é grande, queridos, eu não vou poder ler tudo, queria ler tudo, mas o tempo não vai permitir. Israel tinha perdido o brilho, era um povo que estava entristecido pela opressão que eles viviam naquela terra onde eles estavam, com o desejo do retorno. O Senhor está falando para eles que o tempo deles se alegrarem estava perto de acontecer. Para nós, um cativeiro de 70 anos, que foi o tempo que ficaram na Babilônia, 70 anos para a gente é enorme, para Deus é estalar de dedos. Talvez você já venha há muito tempo passando por tribulação na tua casa e na tua família, mas chegou o tempo de Deus trazer descanso e refrigério. Estende as suas mãos para a sua casa e abençoa a sua família e diga assim: em nome de Jesus, na minha casa haverá paz, harmonia e alegria do Senhor. Diga um amém aí, querido. Se tem uma coisa que a família precisa é ser feliz, querido. Comemore junto, se alegre junto. Esses dias eu fui para o Rio de Janeiro com a minha esposa, com meu filho Nicolas, para ver o meu pai, né, que tinha sofrido aquele acidente com a questão do joelho. Está recuperado, está em casa, já está bem, está andando. Dá um amém, querido, né? Aí paguei aquele cartãozinho, né, que você leva eles no shopping, né, se não me engano é o Parque dos Brinquedos lá, né? É o cartãozinho que você vai passando nas maquininhas. Tomei um prejuízo lá, só Jesus na causa. Mas a minha alegria, por exemplo, foi ver ele e Nicolas brincando no bate-bate. Botei eles no bate-bate, está um atrás do outro lá. Ele queria que eu entrasse. Falei: não, pai, eu trouxe ele porque ele quer brincar contigo. Eu preciso aproveitar o tempo que ele está aqui. E às vezes a gente deixa de ver um pai por causa de uma rixa. A gente deixa de visitar uma pessoa que é da nossa família porque a gente é egoísta. Se ele não sinalizar, eu nunca apareço lá. Querido crente de verdade, não fica esperando alguém sinalizar, não, ele vai. Eu não posso deixar para ver meu pai, o dia que ele estiver deitado, com um monte de flor ao redor, dentro de um caixão, dizendo assim: ah, como eu amava, mas sequer botava o pé na casa dele. Que filho é esse que tu é, querido? Você não faz isso, em nome de Jesus. Cuida da tua família, querido. Você entendeu? Dá um amém, querido. Nem que você tenha que gastar dinheiro, não interessa. Paga para ir, paga para voltar, leva para brincar, leva para jantar. Você tem que ver a alegria deles, levando eles para lanchar, comer e tal. Só Jesus. Paguei tudo, né? Mas glória a Deus por isso. Prejuízo financeiro aqui não conta nada, é zero, querido. Olhe para mim, só pelo prazer de estar com eles. Aproveite o tempo.
o tempo passa assim, ó. E o tempo surpreende a gente. A pastora me mostrou esse agora, ou foi hoje, né? Aquela jovenzinha, né? 12, 13 anos, né? Se recuperando. Ela teve o que mesmo, hein? É uma coisa relacionada ao pulmão, né? Uma adolescente, a gente está orando, né? Ela é sobrinha de uma conhecida aqui da igreja. 12 anos, quase morreu, queridos. Salvo me engano, alguma coisa que envolvia o pulmão. Eu não me lembro se era embolia pulmonar, alguma coisa. Eu não lembro agora, mas era alguma coisa relacionada aqui, né? Pneumonia, necrosante. Já tinha ouvido falar dessa doença? Agora me diz como é que uma adolescente de 12 anos pode pegar uma coisa dessa? Cuida da tua família, querido. Aprende a remir o tempo. Só fica preocupado com rixa. As coisas estão passando diante da gente. A gente não tem tempo. Não tem tempo para nada, só porque a gente trabalha. A vida corre. E nossa desculpa sempre é o tempo. Cuida da tua família. Essas famílias aqui no cativeiro choravam. Talvez, quando tinha oportunidade, Márcio, de estar perto, não gozavam de nada, não viviam nada. Mas agora que foram separados pela guerra, nossa, como eu sinto falta deles. Tem tempo, vai lá, querido, visita, cuida, se alegra, ora, brinca, se diverte, quebra as barreiras em nome de Jesus. Essa tua família é uma família abençoada. Profeta de Deus, estende a mão sobre alguém e diga assim: essa família é muito abençoada em nome de Jesus. Traga alegria, seja alegria, viva alegria. 4, queridos, vamos lá, vai. Olha isso aqui, queridos, né? Depois você lê o texto, Jeremias tem tudo em casa. O texto é enorme, tá? Vou tentar caminhar o mais rápido possível, né? Para poder me adequar com você com o tempo. Pare de se queixar e ore. Solte sua voz aqui comigo, vamos lá, vai. Pare de... Porque há um dado momento aqui que Deus vai repreender, né, o seu povo, dizendo o seguinte: vocês têm que parar de ficar se queixando. Porque o povo se queixava. Olha isso aqui, né? Jeremias 31, verso número 15. Bota para mim, querida, por gentileza, o 15. Isso. Assim diz o Senhor. Vocês me ajudam, por gentileza? Ouviu-se, vamos lá, vai. Ouviu-se o quê? Pranto e... Era o quê? Chorando, inconsolável. Por quê? Que já não existe. O lamento de Raquel aqui nada mais é o que? Ela agora não tem mais os filhos. Quando teve tempo de estar com eles, não tinha tempo. E agora que ela tem tempo, eles não estão mais com ela. Claro que aqui nós estamos falando de uma separação de famílias por guerra. Eu não sei, por exemplo, como é que estão vivendo as famílias da faixa de Gaza. Eu compreendo a retaliação de Israel, mas massacrar um povo, uma nação, para poder pegar um grupo terrorista. Israel, querido, vamos a faixa de Gaza, o Rio de Janeiro é praticamente uma cidade enorme, né? Isso aqui é o Rio de Janeiro, aqui, perto do Brasil. Gaza cabe ali dentro. E o povo está sendo socado assim para o final. Como é que essa família... Outro dia eu estava vendo eles se movem, gente, como nômades, levando retrato de mãe, de pai, colchão na cabeça, fogão, tudo levado em carroça, em carro velho, fugindo de cidade em cidade, para que os israelenses não bombardeiem. Eu entendo que tem um grupo terrorista ali que usa aquelas pessoas como escudo humano, mas e aí, queridos? São vidas, são famílias. E aí nós aqui no Brasil, que vivemos confortavelmente, eles talvez queiram até ir para a igreja para adorar a Deus, e não podem, porque a guerra não permite. Eles não sabem quando é que vai cair uma bomba na cabeça deles e explodir tudo. E nós podemos estar na casa de Deus, mas a gente não tem tempo. Meu Deus, famílias, vocês são adoradores do Senhor. Essa casa é uma casa abençoada, família. Aprende a remir o tempo, família. Ela está chorando porque ela não tem mais os filhos perto dela, querida. Aproveite o tempo. Olha o versículo 16. Eu preciso muito de você no 16 aqui, linda família. Vamos lá, vai. Assim diz o Senhor. Vamos lá, vai, ó. Reprima, enxugue, porque o seu trabalho
diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão. Ele está prometendo que os filhos vão voltar. Se os filhos vão voltar, a alegria vai voltar. Se os filhos vão voltar, o poder de Deus vai estar lá. Se os filhos vão voltar, vai haver prosperidade nessa casa. Querida família, você que está me ouvindo aí em casa e aqui, Deus está dizendo para você essa noite: eu vou fazer um milagre na sua família. Eu creio. Não posso profetizar algo que não creio. Não posso profetizar algo que não vivo. Qual é a família, querido, que não tem problemas? Todas as famílias têm problemas. Todos nós temos parentes que adoram arrumar um problema, né? É que nem grupo de família no WhatsApp, meu irmão. Diga aí, vamos lá, vai. Só Jesus, né? As tretas mais feias do mundo acontecem nesse troço aí, né? Mas tu tá lá. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar não, queridos. Eu fiquei um monte de ano fora do grupo da família. Eu tive um problema lá, né? Com alguém lá, um membro da família. A gente divergir de opiniões é uma coisa, desrespeitar é outra, querido. Eu acabei voltando, minha irmã acabou me convencendo, eu voltei. Glória a Deus por isso, estou lá agora, em nome de Jesus de novo. Agora cada um se respeitando, né? Nós somos mais maduros, né? Porque a gente adora dar uma voadora, né? Nos outros, né? Só não gosta de receber a voadora, né? Você é crente que dá voadora de vez em quando nos outros aí? Levanta a mão aí, vamos lá, vai. Para não ficar sozinho, vai, levanta a mão. Tem mais gente aí, rapaz, vamos lá. Você gosta de dar uma voadora de vez em quando? Lá no grupo da família? Que benção, né? Você também, né, querido, né? Só Jesus, né? Mas o que Jesus faz? Traz a gente de volta. Manda a gente engolir, né? Nosso orgulho, né? Posso profetizar algo para essa família aí? Essa família aí é um milagre, você sabia? Não vai faltar milagre nessa família, em nome de Jesus. Profeta, abençoa uma família perto de você, diga assim: nessa família não vai faltar milagre, em nome de Jesus. Mas para de ficar se queixando e ora. Ô glória. Vou até beber uma água, peraí. Isso aqui é um intervalo, entendeu? Bom, vamos voltando do intervalo, né? Vamos lá agora, né? Por que ele está pedindo para que ela deixe de chorar e reprimir o seu choro? Olhe para mim, queridos. O Senhor pede para que ela reprima o choro, porque estava chegando um tempo em que tudo ia mudar. Ele está dizendo que o tempo do choro acabou. É tempo de se alegrar, porque o Senhor chegou nesse lugar. Quando você chegar na tua casa hoje, a presença de Deus está naquele lugar hoje. Você não tem ideia de como é que eu deixei minha casa. Bom, está em paz, vai ter mais paz ainda. Agora, teve tribulação, que o Senhor repreenda isso em nome de Jesus. Não vai ter espírito de divisão na tua casa. Diga amém aí, querido. 5, vamos lá, que a gente tem que correr. A hora, como sempre, voa. Vamos lá, vai. Ao invés de reclamar, busque a conversão da família. Solte sua voz aí comigo, vamos lá, vai. Ao invés de... O Senhor vai exortar eles, queridos, não só para voltar, mas já fazer uma recomendação para eles. Só que a gente tem que ler o texto, para a gente entender o que ele vai dizer. Jeremias 31, verso 18. Jeremias 31, 18, diz assim: ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo: tu me castigaste, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. 19. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo que por ele
não só não abrir o coração para entender as coisas de Deus, mas por ter partido para afrontar. Às vezes a afronta separa a família, você sabia disso? As brigas dividem a família. É melhor muitas das vezes a gente evitar, né, a disputa e a briga, do que muitas vezes partir para cima e depois ver qual é o resultado que isso aconteceu. É aí que acontece o quê? A separação. Ele diz mais, vamos lá, verso número 20. Não é Efraim o meu filho querido, o filho das minhas delícias? Pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso, meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. 21. Está acompanhando o raciocínio aí? Olha isso aqui. Coloque sinais e marcos na estrada. Preste atenção na vereda, no caminho por onde você passou. Volte, ó Virgem de Israel, volte para as suas cidades. Você não entendeu o que você leu, não? Posso te explicar? Marca o caminho que você está voltando, para você nunca mais retornar por causa da tua teimosia. Aquilo que Deus está consertando, prima em manter consertado. Não tenta, mais uma vez, ao Senhor teu Deus, porque você diz assim: não, eu sou indomável, faço do jeito que quero. Deus te trouxe de volta, mantém tua posição. Deus te perdoou, está perdoado. Ele está falando para eles o seguinte: marca o caminho, para vocês nunca mais voltarem para lá de novo, porque se vocês me desobedecerem, diz o Senhor, pelo caminho que vocês vieram, vai ser o caminho que vocês o quê? Voltarão. Deu para entender isso aqui, gente? Não esqueça que Deus te escolheu. Anda pelos melhores caminhos, e aqueles tortuosos que nós já passamos, pastor, então que sirva de lição, para você nunca mais retornar para eles. Errar, você lembra desse ditado? É humano. Permanecer no erro é burrice. Não erra naquilo que você sabe que você já errou. Não pratica aquilo que você sabe que prejudica a tua família. Você quase já perdeu ela uma vez, não vai perder de novo em nome de Jesus. Você não precisa retornar para o cativeiro para aprender o que é temer a Deus. Você não precisa voltar à prática do pecado para entender o temor do Senhor como princípio da sabedoria. Que Deus guarde os seus caminhos e da sua família. Eu posso ouvir um amém aí, querido, né? Chegue a mão sobre alguém e diga assim: que Deus guarde você, sua casa e sua família, em nome. 6, vamos lá, bota para mim, querido. Vamos dar um ampassão aqui no 6 e no 7 e terminar. Vamos lá, verso número 6 aí, é parte 6, por favor, bota aí para mim, por gentileza. Amém? Glórias a Deus. Amém? Não botou? Não acredito nisso, né? Amém. Eles não viram, não colocaram. Falha técnica do sim. Eu os amo, entendeu? Mas tem hora que só Jesus. 6, olha só, fazendo uma aliança com Deus. Me ajuda, vamos lá, vai. Fazendo o quê? Uma família que tem aliança com Deus, querido, ela é uma família firmada na presença do Senhor. Olha só, Jeremias 31, verso 31. Não precisa escrever não, se não botou, deixa. Jeremias 31, 31, vem comigo, deixa isso aí agora. Jeremias 31, 31. Vamos ler essa promessa aqui, queridos, por gentileza? Diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Verso 32, me ajuda com a sua voz aí, vamos lá, vai, passa para mim, querida, por favor. 32. Não, o quê? Vamos lá, vai. Segundo, no dia, para os tirar, pois eles quebraram o quê? Apesar de eu ter... Ele está tomando a posição de esposa, dizendo o seguinte: fiz tudo por Judá, fiz tudo por Israel, mas eles deram as costas para mim, diz o Senhor. Não dê as costas para Deus, nem para a sua família. Você está entendendo? Dá um amém, querido. Por que eles chegaram a essa questão de condição de cativeiro? Porque eles um dia, mas deram as costas para Deus. Quando a gente dá as costas para Deus, é como se estivesse abandonando a nossa família. Olha o que ele diz mais aqui, 33, vamos lá, vai. Essa promessa é linda. O texto é enorme, tá, gente? Lê melhor em casa, Jeremias 31. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, vamos lá, vai, ó, na mente. Também
as escreverei. Eu serei, e eles serão o quê? 34, solta a sua voz, vamos lá, vai, ó. Não, cada um o seu próximo, nem, dizendo, ó, conheça, porque todos me conhecerão, desde o menor, diz o Senhor, pois, e dos seus pecados. Ele está dizendo que um dia mandaria seu filho. Jesus veio, e ele está aqui hoje, não em pessoa, mas em espírito e em verdade. E ele te resgatou, perdoou o nosso pecado e disse: os teus pecados o quê? Sua casa foi perdoada e abençoada. Você pode dar um amém aí, querido? 7, querido, né? Não tem, né? Não tem. Vamos lá, fui no ritmo. Confie nas promessas de Deus. Vamos lá, vai, ó. Confiar na... Eu vou usar o texto como a nossa base para a gente caminhar e fechar. Vamos lá, 35, vamos lá, vai. 35, me ajuda, vai. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas a lua e estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele vai dizer o seguinte, 36, vamos até o 40 juntos, tá? Me ajuda, vai. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, para sempre. Vamos lá, 37, me ajuda com a sua voz, vai. Assim, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu, por tudo, diz o... Continua aí, vamos lá, vai, 38, vai. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade, para o Senhor, desde a torre de Hananel até o portão da esquina. Continua aí, vamos lá, vai, ó. O cordel de medir se estenderá em linha reta de Garebe, e depois de Goa. Vamos lá, vai, 40, me ajuda, vai. Todo até a esquina do portão dos cavalos para o leste serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém, ele está falando da Jerusalém física de hoje, que existe lá? Não. Ele está falando de uma Jerusalém espiritual, porque haverá dias em que a cidade santa descerá e habitará na terra. Quem crê nessa promessa? Estaremos lá em nome de Jesus. O que ele está dizendo é que essa cidade ficará firmada para sempre. Posso estender essa promessa para a sua casa? Escute, olhe para mim, vou terminar agora. Essa casa está bem firmada. Não é garantida no nome do pastor Renato, nem nessa placa que está aqui na frente, nem em nome de ninguém. Tua casa está de pé, firmada no nome do Senhor. Pegue na mão de alguém, profetize. Vamos terminar falando assim: tua casa está bem firmada no nome do Senhor. Ainda há esperança. Fale bem forte comigo assim: ainda há o quê? Esperança. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, amém?